E aí, meus meninos, estava aguardando vocês. Aula nova, aula sobre fiscalização, sobre o crescimento profissional. E aí, professora, vai me fiscalizar e eu vou crescer profissionalmente? Vai sim. A nossa intenção hoje é mostrar que através das fiscalizações que vocês vão sofrer aí durante o período de vocês, principalmente quem é da área da saúde, vocês vão verificar que com esses tipos de inspeções vocês amadurecem e criam formas mais importantes de se colocar no mercado, ok? Então, vamos lá. Bom, diretrizes e políticas para o processo de fiscalização, importância do fiscal na formação profissional. E aí eu trouxe aqui um pedacinho, vocês vão ver que é uma lei do COFEN, né, do Conselho de Enfermagem, porque hoje os conselhos regionais de enfermagem, eles têm essas normativas bem robustas, ok? Eles têm essas normativas bem, já com um certo know-how, e aí por isso que eu estou trazendo ela, mas vocês vão verificar que logo depois do momento mais para frente um pouquinho, eu vou falar sobre a Lei 13.021, que é a lei que obriga a presença do farmacêutico nas farmácias e, consequentemente, a presença e o reconhecimento que esses profissionais são profissionais da área da saúde. Bom, na Lei Federal de número 5905 de 73, ela institui o sistema COFEN dos Conselhos Regionais de Enfermagem e ela fixou competências para normatizar, fiscalizar e disciplinar a atuação do exercício profissional. Bom, dentro desse contexto, a gente tem um processo de trabalho que normatiza o sistema de fiscalização no COREM e ele é norteado pela Resolução COFEN 374/11. A nossa resolução ela sempre vai ser norteada na RDC 44 e a nossa lei, a 13.021, também baseada na 5991. Blá, 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 mimimi. Professora, tem que decorar todas essas legislações? Não. Tem só que entender hoje a importância da fiscalização no teu crescimento profissional, ok? E aí a gente vem com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, onde ela diz: todos são iguais perante a lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Que lei, né? Fiscalização segue que lei? Então, nas farmácias, a gente vai seguir, normalmente, a RDC 44, que é a Bíblia do farmacêutico, a Lei 13.021, e aí vão vir as demais portarias, 344, vai vir a RDC 20, vai vir a portaria 111 da farmácia popular, e assim sucessivamente. Você vai ter várias legislações e regulamentos técnicos que você tem que seguir, né? E aí a gente tem, né, um exemplo aqui, a operação tapa-buraco. Ela tem um caráter emergencial, vão ser todas as vezes que eu tenho caráteres emergenciais, né, eu sempre vou ter obras mal executadas, utilização de materiais indevidos, não cumprimento do cronograma, porque é uma situação de emergência, não vai ter fiscalização, então, consequentemente, a durabilidade dessa obra vai ser grande ou vai ser pequena? Vai ser pequena. Então, assim não pode. Nós sabemos o que fazer, né? As diretrizes e políticas para o processo de fiscalização, ela vai estar sempre norteada no Manual de Fiscalização, que compõe e orienta a fiscalização em todo o território nacional, na política de fiscalização, que normalmente ela vai ser inicialmente educativa, depois ela vai ser preventiva e depois ela vai ser punitiva. E eu vou ter a política sempre centrada em conceitos éticos, que é o que a gente vem estudando aí desde a primeira aula, disciplinares e legais. Primeiro eu te educo, depois eu te previno e depois eu vou te punir, porque se eu te treino e você não resolve, eu te troco, ok? Então, qual é a finalidade de uma fiscalização? Normalmente ela vai zelar pelo interesse público, atuando nos campos profissionais, usando a supervisão qualitativa técnica e ética do exercício da enfermagem ou de qualquer outra profissão, em conformidade com a lei. Então, a fiscalização ela profissional, no caso de uma vigilância sanitária, de uma Anvisa, no poder de exercício, ela tem poder de polícia,
ok? Então, ela zela pela preservação da ética, da competência, da atitude, a habilitação adequada ao exercício profissional, e ela normalmente vai zelar pelo bem de todos, pelo bem maior, não é? Que é que todos têm o direito de estar e de receber ou não receber determinadas sanções. Então, é um dever e um direito de todos. Então, normalmente, a fiscalização ela sempre vai ser inicialmente educativa. Quando você recebe uma fiscalização no seu estabelecimento pela primeira vez, ele vai, em cima da legislação, fazer um checklist, vai observar tudo aquilo que você tem ou não tem, e aquilo que ele verifica que é uma pendência, ele vai te dar um prazo para que você possa se adequar. Então, nesse primeiro momento, ele vai te dar instruções educativas para que você possa resolvê-las, e quando ele retornar lá, ele verifique se você conseguiu fazer aquilo que ele pediu no auto de infração, ok? E aí eu vou ter um órgão do governo federal que trata da Política Nacional de Educação, compreendendo o ensino fundamental, o médio e o superior. Então, eu tenho o Ministério da Educação, que é onde eu tenho fiscalizações educativas, é onde eu vou ensinando as pessoas, elas vão aprendendo aquilo que deve ser a normativa do Brasil, do comportamento, daquilo que a gente espera de cada pessoa, já que ela vai ter direitos, ela também terá deveres. E aí o INEP, né, que vai ser o instituto que coordena o processo de avaliação de instituições de ensino, cursos de graduação em conformidade com a política do MEC e legislação vigente. Então, o papel dos conselhos profissionais, segundo o CNE, é estabelecer requisitos e mecanismos que assegurem o exercício eficaz da profissão, de modo a apresentar à sociedade um profissional com garantias que correspondam aos parâmetros da fiscalização e do seu exercício em termos éticos, técnicos e científicos. Então, os conselhos profissionais, por isso que eles precisam ter código de ética, onde eles vão dizer que para aquele determinado segmento vai ter um determinado tipo de comportamento e tem que seguir aquelas regras que estão ditadas ali. Então, qual vai ser a importância do profissional na formação profissional, ok? Desculpa, gente, qual vai ser a importância do fiscal? Programar uma fiscalização educativa, estabelecer metas e operações, fazer contato com as instituições de ensino e orientar sobre o processo de trabalho da fiscalização. Então, quando eu faço fiscalizações educativas, eu vou sempre mostrar para vocês, olha, a normativa ela explica isso, a forma de se comportar é assim, vocês têm que fazer de determinada forma, e aí eu estou lhe educando, lhe mostrando como você deve se comprometer e se comportar. Então, nesse primeiro momento, principalmente ao estudante, eu vou mostrar o caminho, como deve ser, como deve acontecer, e à medida que isso vai se deslanchando, vou criando naquela pessoa uma concepção onde ela vai aprendendo como ela deve se comportar. E aí, ao estudante, né, o que é que a gente vai fazer? Orientar o que ocorre das penalidades advindas do Código de Ética do Profissional. No caso aqui, ele citou enfermagem, mas de qualquer área da saúde ou de outras áreas. Necessário estimular a reflexão sobre o assunto, possibilitando discussões a respeito do risco ao paciente e aos profissionais sujeitos no cotidiano de possíveis implicações éticas e legais delas decorrentes. Então, o que é que ele quer mostrar aqui? Já quando a gente está lá na graduação, que a gente deve ter atenção, e por isso que a gente tem aquelas disciplinas de deontologia, como vocês na área técnica estão tendo agora, de ética e legislação, onde a gente está educando vocês, né? É como se fosse uma fiscalização educativa realmente, porque a gente está debatendo todas as legislações que são pertinentes a determinada área, que é, no caso, a farmácia, ou, nesse caso, de alguns slides que eu mostrei aqui, ele citou inicialmente a enfermagem. E aí a gente tem como você vai ter que se posturar quando você estiver lá no laboratório,
Qual regra você vai cumprir quando você estiver na farmácia? Quando você estiver na farmácia comunitária? Então, assim, através do ensinamento, das legislações e do código de ética, eu estou educando vocês para que vocês saibam o que fazer, como se comportar e como agir dentro do contexto da atividade profissional que vocês escolherem. Bom, então o papel do fiscal participando na formação da fiscalização, ele vai ser capacidade de escutar o aluno, valorizar as falas desse aluno, não subestimar a influência das ações do fiscal, educador sobre os profissionais, e sempre somos educadores e educandos. Porque quando eu estou aqui tentando mostrar algo para vocês, ao mesmo tempo eu também estou aprendendo. Então, de uma certa forma, a gente vai ter sempre um feedback, não é? Então, ao mesmo tempo que eu ensino, eu também aprendo. Mesmo aqui no EAD, que está à distância. Às vezes vocês acham que a gente quase não tem contato, que realmente não tem, mas em muitas situações, vários alunos entram em contato, pedem algumas sugestões e dão também sugestões. Então, a gente sempre vê coisas para melhorar e situações para aprender, ok? E aí, qual é o papel real do fiscal, né, participando da formação nessa fiscalização educativa? Todos os docentes que atuam no exercício deverão estar inscritos no seu órgão competente, CRF, Corem, CRM, ser orientado e estar sujeito à supervisão do fiscal. Então, quando vocês são capacitados, professor, eu estou aqui fazendo o curso de técnico em farmácia, então vocês estão sendo capacitados, muito embora a gente ainda sabe que existe uma dificuldade legal em relação aos conselhos regionais de farmácia, né? Nem todos ainda absorveram essa fatia, né, desses técnicos, mas a gente sabe que a partir do momento que vocês recebem recebem os estudos, recebem as informações, vocês se formam, vocês depois vão fazer farmácia, vocês vão estar sujeitos a fiscalizações e vocês não vão poder alegar que eu não sabia que o código de ética da profissão, do profissional da área da farmácia, falava que eu não posso vender controlado sem receita. Você não vai ter como dizer isso, porque tudo isso vocês aprenderam durante a fase que vocês estavam estudando sobre aquele segmento que vocês escolheram. Então, a fiscalização educativa, ela já se inicia quando vocês estão estudando, que é o momento que vocês têm acesso a essas informações, porém, vocês ainda não estão sendo cobrados para que vocês desenvolvam elas, ok? E aí a gente tem, né, a importância ainda do fiscal na formação profissional, onde eu tenho fiscalização educativa, ela pode contribuir para a redução do erro? O que é que vocês acham? Normalmente eu vou ter a certeza que sim, que vai contribuir. Por quê? Porque na medida que isso acontece, se eu estou sendo ensinada, se eu sei que isso faz parte da minha rotina, eu não vou ter como negar. Então, eu não tenho como ignorar e eu não tenho como dizer que isso não vai influir na minha vida, nas minhas atitudes. Com certeza, vocês vão ter atitudes diferenciadas e vocês vão conseguir se posicionar de forma mais segura. Então, quando vocês chegarem lá na prática, principalmente se essas disciplinas de legislação vocês conseguirem dar uma atenção maior, porque normalmente são disciplinas mais complicadas, são disciplinas onde a gente tem uma tendência de não se prender muito, é cansativo, a gente não quer ler, né? A professora vem, bota o cabelinho de lado, faz uns enfeites, tenta trazer atenção, mas realmente, às vezes, fica muito cansativo, então nem sempre a gente está com disposição. Então, se vocês derem a devida atenção para a disciplina, com certeza vocês conseguem desenvolver melhor. E quando vocês estiverem lá, que vocês tiverem
focados, treinados, disciplinados, vocês, mesmo sem ter tanta experiência, vocês já têm uma noção de ética tão boa que vocês conseguem se comportar bem em relação a determinadas situações que irão acontecer, mesmo não tendo experiência. Eu acho que isso é o mais gratificante, é o mais importante. E aí a minha mensagem de hoje, né, que eu trouxe para vocês. Bom, o medo, ele é a ausência de fé. Tenha fé nas coisas boas da vida, né? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Né? Às vezes a gente está apressado, a gente fica impaciente e a gente tem alguém, algum anjo de Deus, obrigada, viu, Celso? Que fica ali, querendo ir logo, ver logo, resolver logo, e ele com toda a paciência do mundo. Não, Karina, tenha calma. A gente vai achar aqui, vai resolver, e vai acalmando seu coração e vendo que não adianta você se precipitar, porque você tem que ter calma. E é assim que a vida acontece. E, de repente, a gente não se dá conta. A gente está com tanto medo, ou com tanta pressa, com tanta ansiedade, que a gente não para respirar. E perde algumas oportunidades, ok? Então, às vezes, mesmo na tensão, dá uma parada, repensa algumas coisas e dá uma postura de imediato. Retoma alguma decisão para você não se arrepender depois, tá bom? Então, medo, tá com medo, enfrenta o medo. Ele nunca vai deixar de existir. Agora, é uma escolha sua enfrentá-lo ou não. Bom, a gente vai ter aí a Lei 13.021, de 8 de agosto de 2014, que essa é a lei voltada para a profissão do farmacêutico, para a profissão do profissional que trabalha na área da farmácia. E essa lei, ela veio em 2014 e ela dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. E ela é de grande importância, porque ela fala sobre como o farmacêutico deve se comportar, como ele deve se colocar em relação a determinadas situações, quais são os direitos e quais são os deveres que ele tem enquanto profissional dessa área. E aí a gente vai ter nas disposições preliminares os seguintes pontos. As dispensações desta lei, as disposições, desta lei, regem as ações e serviços da assistência farmacêutica executados de forma isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. Ela ainda diz mais no artigo 3. A farmácia ela é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe a manipulação e ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos. Então, a gente vê aí muito claro e específico que a gente tem uma gama de produtos que ficam dispostos ou numa farmácia de manipulação, ou numa drogaria, ou numa farmácia, né? Que existe uma certa diferença entre farmácia e drogaria, que são as drugstores, que são hoje essas grandes farmácias onde elas vendem de tudo. Elas não vendem só medicamentos, elas vendem outros produtos que são autorizados a serem dispensados e comercializados nesse estabelecimento, e aí, por esse motivo, ela passa a ser chamada de drugstores. É tanto que na Anvisa, quando a gente fala de farmácia e drogaria, normalmente os peticionamentos, que são as autorizações que a gente tem que gerar no site, elas enquadram farmácia e drogaria como sendo o mesmo tipo de estabelecimento. Já a farmácia de manipulação, ela vai para um outro tipo de estabelecimento que também é farmacêutico, porém, ele tem diferenças, né? Que é onde eu manipulo o insumo. E aí, a gente até colocou esse slide aqui onde fala, não é porque a farmácia é pequena
que os medicamentos deixarão de ter seus riscos. Farmácia, ela tem que ser como estabelecimento de saúde e é de fato e é verídico. Então, toda farmácia, ela deve ser vista como um ambiente de saúde. Então, é um pouco complicado para a maioria de nós da área, porque quem trabalha hoje no varejo farmacêutico, que é na farmácia comercial, normalmente não aprende na faculdade que o varejo farmacêutico existe. A gente aprende que existe a farmácia comercial, mas a gente é colocado lá sem o entendimento que a gente precisa que o cliente compre para a farmácia se manter. Então, uma parte do que o cliente vai comprar vai compor o meu salário. Então, eu preciso realmente que os produtos sejam vendidos. Eu nem posso dar para os clientes e nem posso me eximir da responsabilidade de vendê-los. E nem posso deixar de dar as orientações farmacêuticas necessárias. Então, às vezes, a gente sai da área sem entender que é necessário ter o olhar, sim, de mercado, saber o que é um SKU, saber o que é uma curva A, B e C, e a gente entender que a farmácia precisa vender. Agora, eu não posso perder a minha ética, eu não posso vender fazendo procedimentos errados. Então, é isso que difere, de fato, o comportamento do farmacêutico ou do técnico em farmácia. Então, das atividades farmacêuticas que são obrigatórias, a gente vai ter aí. No âmbito da assistência farmacêutica, as farmácias de qualquer natureza, elas requerem obrigatoriamente, para o seu funcionamento, a responsabilidade e a assistência técnica de farmacêutico habilitado na norma da lei. Na MP 653, ela tem um contraponto. Então, o que foi que aconteceu? E eu acho que é bem importante essa discussão. Existe uma discussão muito grande do Conselho, né, de Farmácia, que não apoia o curso técnico em farmácia, porque alguns técnicos em farmácia já entraram na justiça com questionamento referente à sua responsabilidade perante a farmácia. Então, existe um pouco esse desencontro de informação. Porém, tem que ficar muito claro para vocês que vocês estão fazendo o curso técnico em farmácia, vocês não estão fazendo a graduação em farmácia. Então, a não ser que você seja farmacêutico, a menos que você seja farmacêutico, não existe a possibilidade de que você, como técnico, responda pela guarda dos produtos no SNGPC, que é o sistema, né, de gerenciamento dos produtos controlados na Anvisa. Então, para fazer essa alimentação no sistema, você tem que ser formado, graduado em farmácia. Então, tem que existir essa separação, assim como existe o técnico em enfermagem e o enfermeiro. É a mesma situação, existe o técnico em farmácia e o farmacêutico. Então, jamais esse técnico pode suprir a necessidade do farmacêutico. Então, para isso, que quando isso ficar mais desmembrado e mais claro, provavelmente teremos aí no curso de farmácia esse escalonamento e todos os técnicos poderão pagar o conselho normalmente, sair e fazer as atividades como técnicos, ok? Bom, então, das farmácias, né? Para o funcionamento da farmácia de qualquer natureza, exige a autorização de funcionamento, licenciamento da autoridade competente, além das seguintes condições. Poderão as farmácias de qualquer natureza dispor de atendimento imediato à população de medicamentos, vacinas e soros que atendam o perfil epidemiológico de sua região demográfica. Hoje, quando a Lei 13.021 saiu, apesar dela autorizar que fosse possível colocar vacinas nas farmácias, não tinha ainda saído nenhuma regulamentação da Anvisa explicando como é que essa farmácia tem que funcionar quando ela tiver vacinas. Então, desde 2014 para cá, com a vinda dessa legislação, que é a 13.021, houveram muitos ganhos para a área farmacêutica. Então, eu recomendo muito vocês que estão terminando o curso técnico que já emendem na graduação de farmácia, se vocês já se sentem identificados, porque aí vocês já complementam uma formação com a outra. Porque hoje, na farmácia, a gente pode colocar vacinas, como também pode colocar
salas de serviços farmacêuticos. Nessa aula de hoje, vocês até vão ver que ela vai ser um pouco mais curta, porque eu estou falando hoje só aqui sobre o poder da fiscalização para o crescimento do profissional. Então, não vou adentrar tanto no que cada farmácia tem, mas vocês vão verificar aí na aula 7 e 8 que eu vou falar muito sobre a farmácia hospitalar, como é todo o andamento da farmácia hospitalar dentro da legislação, né, e a ética, e também todo o andamento da farmácia de manipulação e a farmácia comercial dentro da legislação e da ética. Porque aí, como a gente vai falar aqui só de legislação ou só de ética, não, a gente vai falar dos dois temas. Então, nessas duas últimas aulas, eu vou trazer para vocês como é que acontece o cotidiano de cada um desses segmentos. Para quê, professora? Tanto para que vocês conheçam um pouco, não é? Para que vocês possam, de repente, escolher, né? Para que área vocês vão querer, se vocês se identificam mais, como também para que vocês vejam como realmente cada uma funciona, porque pode ser que alguns de vocês já estejam trabalhando até. Bom, então vacina já pode, a gente vai ter que esperar sair algum RDC. Conforme eu falei, em 2014 saiu a 13021 e a partir desse ano, agora em março, saiu a nova legislação já que permite que a gente instale nas farmácias salas para fazer vacinação. E eu acho importante a gente falar uma questão aqui. As vacinas podendo ser feitas na farmácia, o que é que vai acontecer? A gente vai desafogar o governo, porque apesar das vacinas serem particulares, né, obviamente se a farmácia é uma farmácia privada, ela vai cobrar por essa vacina. Mas muitas vezes as pessoas preferem pagar, quem tem condições, para poder ter um atendimento mais rápido. E às vezes também ter uma vacina que doa menos, que a aplicação seja mais tranquila. Então, tudo isso vai depender de quanto você pode pagar. Então, ao mesmo tempo, existem vacinas que o governo dá e vai ter vacinas como, por exemplo, para HPV, que a depender da idade, por exemplo, uma mulher adulta, ela não pode tomar de graça pelo governo, ela vai ter que pagar particular. Então, as mulheres que não sabem, vocês podem sim, até os 45 anos, tomar a vacina para HPV. São 3 doses, é um pouquinho mais cara, mas ela já te protege de algumas versões aí do vírus, ok? Bom, das responsabilidades, o farmacêutico e o proprietário, eles agirão sempre em solidariedade, não é? A partir dessa legislação, o farmacêutico, ele tem, apesar do dono, ele tem autonomia para a tomada de decisão. Então, eles têm que trabalhar em conjunto para realizar todos os esforços para promover o uso racional dos medicamentos. O proprietário da farmácia ele não pode desautorizar ou desconsiderar a orientação que o farmacêutico passar. E no parágrafo único a gente vê aqui, é responsabilidade do estabelecimento farmacêutico fornecer condições adequadas ao perfeito desenvolvimento das atividades profissionais do farmacêutico. Bom, aí no artigo 13, minha gente, a gente lê bem nitidamente. Obriga-se o farmacêutico, no exercício de suas atividades, a 1. Notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório industrial, dos efeitos colaterais, das reações adversas, das intoxicações voluntárias ou não, e a farmacodependência observados e registrados na prática da farmacovigilância. Até peço desculpa aí a vocês, e se vocês prestarem assim, atenção nessa última palavra aí, farmacovigilância, ela está toda junta. Bom, no ponto 2 a gente vai ter que o quê? Organizar e manter o cadastro atualizado dos dados técnicos científicos, das drogas, dos fármacos, proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico do paciente, estabelecer protocolos de vigilância farmacológica, estabelecer perfil farmacoterapêutico no acompanhamento sistemático. Então, assim, em todos os pontos, precisa que o farmacêutico ele esteja ali encabeçando, liderando essas circunstâncias, para que vocês tenham segurança no atendimento. Então, por mais que vocês façam um curso técnico de farmácia ou de auxiliar, vocês sempre vão precisar da figura do farmacêutico para se responsabilizar sobre todas as atitudes que vocês cometerem, boas, ruins,
sempre serão responsabilizados os envolvidos no processo. Bom, outro ponto que ele fala também é prestar orientação farmacêutica com vistas a esclarecer ao paciente a relação benefício e risco, a conservação de utilização de fármacos e medicamentos inerente à terapia, bem como as suas interações medicamentosas e a importância do seu correto manuseio. Bom, quando a gente fala de orientações, a gente tem que ter sempre o cuidado e lembrar que eu preciso sempre passar para o meu paciente toda a segurança e quanto mais informações o farmacêutico passa referente à recomendação médica, ao tratamento e aos riscos ou efeitos adversos que possam acontecer, de sempre isso estando muito claro, o paciente com certeza ele vai estar sempre muito seguro e ele vai continuar procurando aquele serviço, principalmente quando ele é privado. O que vai acontecer? Ele precisa sentir que quem está atendendo ele, mesmo que não seja o farmacêutico, que vai ser no caso vocês, estejam seguros, que estejam firmes e que sintam que a qualquer dúvida vocês têm alguém treinando vocês e vocês têm a quem se reportar, ok? E aí a gente traz aí uma medida provisória, que é a medida provisória 653/de 2014, que ela veio com a incógnita, né? Onde ela altera a lei, ela busca alterar a lei 13.021, que dispõe sobre o exercício da fiscalização das atividades farmacêuticas. E nessa lei, o que é que ela fala, né? Ela pede, ela relata que o técnico de farmácia ele tem a mesma responsabilidade que o farmacêutico, ou seja, em alguns locais do Brasil, alguns farmacêuticos entraram na justiça, alguns farmacêuticos não. Alguns técnicos de farmácia entraram na justiça buscando se responsabilizar tecnicamente pela farmácia. E eles ganharam. Então, o que se criou com tudo isso? Se criou um pouco de problema, né, com o curso de farmácia, com a graduação, onde se criou uma resistência ao curso técnico de farmácia. Mas aí o que é que a gente sempre, enquanto professor ou farmacêutico, ou enquanto técnico de farmácia, precisa compreender é que é função do farmacêutico ser o responsável técnico, porque ele foi capacitado de forma na graduação para responder referente aos medicamentos controlados, aos antibióticos. Então, por mais que um técnico de farmácia busque ou queira se responsabilizar por aquela farmácia, tem determinados conhecimentos que ele só vai atingir cursando a graduação. Então, é dessa forma que a gente busca explicar para vocês que é muito importante, tanto a figura do farmacêutico, né, é a principal, para aqueles técnicos que se identificaram com esse caminho, com essa área da farmácia, que façam a graduação e que aí sim se sintam aptos e estejam capacitados para exercer a função, ok? Então, o posicionamento do Conselho é contrário a essa liminar, né, a essa tentativa, por causa desses motivos que a gente falou. É como se até a gente faz uma analogia com a questão do auxiliar de enfermagem com o técnico, com o enfermeiro. Então, cada um ele tem seu papel fundamental, não é? O técnico ele vai fazer determinadas funções que cabem ao técnico. O farmacêutico a mesma coisa. Se eu vendo uma função que ela está tecnicamente inferior à outra, eu vou buscar artifícios, ou seja, vou buscar me especializar para que eu cumpra a função seguinte, ok? E aí eu estou só resumindo, né, porque ela era uma tentativa de medida provisória, não foi para frente, mas foi para que vocês tivessem conhecimento, até porque o curso técnico de farmácia ainda sofre algumas sanções em relação ao reconhecimento, né, em alguns estados, provavelmente. Então, assim, é importante que a gente fale um pouco sobre isso para que vocês se sintam, pelo menos um pouco, a par dessas informações. Até vou ver se na próxima aula eu trago alguma coisa mais atual para a gente até discutir um pouco mais, tá bom? Quem tiver dúvida sobre essa parte em si, quiser mais alguma informação,
vai lá no meu Facebook, é Karina Henrique Henrique, ou também pode me adicionar no Instagram, é o mesmo caminho. Me achou no Face, com certeza me acha no Instagram. E pode ir lá no direct, ou então pelo e-mail da residência, qualquer canal, que eu às vezes até posso demorar um pouco para responder, mas para mim é um imenso prazer falar com qualquer um de vocês que entram em contato. Para mim é um retorno, é uma forma de saber se aquilo que a gente está trabalhando com vocês está sendo eficaz, está trazendo algo produtivo, robusto, e por isso que é importante para mim o retorno de vocês. Bom, e aí a gente vem para uma parte que é bem da legislação e da ética, né? Porque essa matéria, essa disciplina, ela está muito pautada naquilo que é essencial para que a gente consiga desempenhar um trabalho profissional com categoria, com excelência. E aí, o que é que eu não posso fazer, né? O que é que quando eu não cumpro acontece? Então, assim, o fiscal, ele vai lá, ele te ajuda, como a gente trouxe aí no início da aula, alguns pontos que te fazem entender a dinâmica, e ele te dá algumas chances de correção. Mas depois de um certo momento, você começa a enveredar por um caminho de profissionalismo. Então, se dentro desse caminho que você percorre, você não ganha a confiança dos órgãos, você não cumpre as normas, você vai sofrer sanções e vai sofrer punições. Então, quais são elas, né? E aí, quando a gente não cumpre a lei, o que é que acontece com a gente? Bom, as competências dispostas na lei, elas implicam que o profissional tem responsabilidade legal por suas atividades preconizadas e que elas foram atribuídas a você. Então, quando o profissional deixa de cumprir ou delega para uma outra pessoa cumprir, ela está infringindo a lei, porque se eu sou a responsável por aquela atividade, sou eu que tenho que executá-la. Então, portanto, deixar de fazer aquilo que lhe cabe ou realizar atividades que não são de sua competência significa não apenas infringir o exercício da lei profissional, mas também ferir dois preceitos éticos importantes na prática do cuidado. O compromisso e responsabilidade que devem ser praticados por todos os que integram a equipe, aqui está de enfermagem, mas é da saúde, ok? Então, se a gente integra uma equipe, a gente tem que sempre primar por aquilo que foi colocado como regra, por aquilo que foi colocado como caminho. Então, é uma função nossa cumprir essa legislação. E aí a gente vê que a bioética ela é universalmente conhecida como ética, né? Ética da vida, ou das ciências da vida, ou da saúde, onde se insere a enfermagem e a farmácia e qualquer outra área que envolva a saúde. A gente revisa a ética aqui quando a gente fala que a ética é o estudo sistemático de como devem ser a conduta e os atos de uma pessoa em relação a si mesma, aos outros, aos seres humanos e ao ambiente. Lembra que a gente falou isso lá na primeira e na segunda aula? Então, a moral e a ética, ela deve ser uma rotina diária de todos nós, todos os dirigentes, né? De forma que eles decidem entre o certo e o errado, o que eles fazem diante da inexistência de resposta, certo ou errada, porque assim, o problema não é a gente saber o que é correto fazer, o problema são os dilemas que ocorrem. Eu tomo esse caminho ou eu tomo esse. Então, se você não tiver essa postura de ética e legislação sanitária referente à tua função e à tua escolha de área muito bem definida na tua cabeça, você pode tomar caminhos que não vão ser os ideais, talvez não sejam os errados, mas não sejam os melhores. Bom, o objetivo principal que vocês não devem esquecer, que é primordial da ética, é a aquisição de hábitos bons, que contribuem para a formação de um caráter nobre e de levar um indivíduo a ser e agir de maneira integrada e honrada. As ocorrências éticas são episódios prejudiciais causados pelos profissionais da área da saúde e pode vir a acontecer decorrente de uma atitude desrespeitosa ou de desvalorização. Então, a gente sempre tem que primar em ser ético. Então, às vezes está acontecendo uma coisa no outro setor, aquilo te afeta? Não, então deixa lá, não tenta se envolver, não tenta dar muita opinião, ok? E a ocorrência de ética, ela pode também relacionar-se à imprudência do profissional, ao qual se caracteriza pela atitude impetuosa no momento da ação, seja em relação ao paciente ou nas relações interpessoais. Como a gente vê aí,
tudo que a gente faz que envolve ética, que é quase 99% do que ocorre no nosso dia a dia, às vezes a falta dela faz com que você seja imprudente profissionalmente e você prejudique um colega. Então, principalmente quando você ocupar cargos de liderança, tenha o cuidado, quando for se referir a um colega, se você está olhando ele de forma pessoal ou de forma profissional, porque essas diferenças podem até decidir a continuação daquele indivíduo naquela célula, né, naquele emprego. Então, isso é muito sério e vocês têm que dar o devido valor. Então, apesar da ética ou da legislação parecer uma coisa muito disciplinar e que tem muitas teorias, a gente pratica todos os dias. Então, fiquem sempre atentos e sempre que tiverem dúvidas, compartilhem o que vocês estão sentindo com alguém que vocês sintam que tem mais experiência, porque aí pode ser faça com que vocês tomem a melhor decisão, tá bom? Bom, eu deixo essa frase para vocês, né? Ame o que você faz e faça o que você ama. Eu acho que quando você envolve um pouco de sentimento no que está sendo realizado, as coisas têm uma fluidez maior, têm uma robustez melhor. Então é isso que eu desejo para vocês, que vocês façam o que vocês amem e que vocês amem o que vocês façam, tá certo? Deus abençoe vocês todos e encontro vocês na próxima semana. Um beijo grande, tchau, tchau.